Muito bem. A excelência do amor. O processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sobre o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Os automatismos primeiros, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, passou para os instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se, a partir daí, pelos campos vibratórios da intuição. Isso é uma coisa lindíssima, quando nós pudermos não precisarmos de verbalizar mais. Né? Como assim não verbalizar? Não precisa falar. A gente se comunica mentalmente. Né? Preservando numa fase a herança dos anteriores, o mecanismo de fixação das novas conquistas e superado das anteriores, torna-se um desafio que lhe cumpre vencer. Quanto mais largo foi o estágio no patamar anterior, mais fortes permanecem os atavismos e mais difíceis as adaptações aos valiosos recursos que passa a utilizar. Porque o trânsito do instinto animal foi de demorada aprendizagem, na experiência humana ainda predominam aqueles fatores afligentes que a lógica, o pensamento lúcido e a razão se empenham por substituir. Não tem nem dúvida, se o indivíduo permaneceu por um longo período na área primitiva, ele vai estar impregnado pelos instintos primitivos. Né? Agir, evitando reagir, pensar antes de atuar, reflexionar como passo inicial para qualquer empreendimento, promover a paz, ao invés de investir na violência, constituem os passos decisivos para o comportamento saudável. Herança animal, no entanto, que o acostumar a tomar, impor-se, a predominar, quando mais arte se transformou em conflito psicológico, quando no convívio social inteligente as circunstâncias não facultaram esse procedimento primitivo. Por outro lado, os fatores endógenos, a hereditariedade, as doenças degenerativas e suas sequelas, assim como aqueles de natureza exógena, socioeconômicas, de relacionamento interpessoal, e os traumatismos cranianos respondem pelos transtornos psicológicos e pelos distúrbios psiquiátricos que assolam a sociedade e desarticulam os indivíduos. Infelizmente, nós temos isso ainda num volume crescente, que deveria ser decrescente. Né? Criado espírito simples para adquirir experiências a esforço próprio e renascendo para aprimorar-se, as realizações se transferem de uma para outra vivência, quando dando curso aos impositivos da evolução que, enquanto não vigier o amor, se imporão através dos processos aflitivos. Infelizmente, enquanto não predominar nas ações dos seres humanos o amor verdadeiro, ainda nós estaremos envolvidos pelos nossos processos aflitos. Inevitavelmente, porém, momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior e o amor brota, a princípio como impulso conflitivo, para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui
aquelas de natureza inferior. O sexo, nesse imenso painel de experiências, na condição de atavismo predominante dos instintos primários essenciais, desempenha papel importante no processo da saúde psicológica e mental, não olvidando também a de natureza física. Pela exigência reprodutora, domina os campos das necessidades, do automatismo orgânico, tanto quanto da emoção, tornando-se fator de desarmonia quando descontrolado ou precioso contributo para a sublimação, se vivenciado pelo amor. O sexo, ele, como analisado e tratado por Freud, ele impera ainda em grande número de seres da humanidade. Psicopatologias graves ou superficiais têm sua origem na conduta sexual, frustrante ou atormentada, segura ou instável, em razão das atitudes anteriores que promoveram os conflitos que decorrem daquelas atitudes infelizes. Nesse capítulo, a hereditariedade, a família, a presença da mãe castradora ou superprotetora, todos os fenômenos perinatais perturbadores são consequências das referidas ações morais pretéritas. Olha que interessante. Todos os fenômenos perinatais. As terapias psicológicas, psicanalíticas e psiquiátricas, de acordo com cada psicopatologia, dispõem de valioso arsenal de recursos que, postos em prática, liberam as multidões de enfermos, gerando equilíbrio e paz. Não obstante, a contribuição psicoterapêutica do amor é de inexcedível resultado, por direcionar-se ao si profundo, estabelecendo o interesse do paciente pelos objetivos saudáveis da vida de que se dissocia. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda remanesçam costumes bárbaros que facultam a eclosão de tormentos emocionais complexos. O imperador Honório, por exemplo, que governava Roma e seus domínios, era jovem, algo idiota, covarde e pusilânime, conforme narra a história. No entanto, pressionado por cristãos eminentes, discípulos do amor, fechou as escolas de gladiadores no ano de 399, onde se preparavam homicidas legais. Quando os gados ameaçavam invadir a capital do império, o general Atilício, em nome do governante e do povo, os bateu em sangrentas batalhas, expulsando-os de volta às regiões de origem em 403, ano 403. A serem celebradas essas vitórias no Coliseu, o monumental edifício sólido que comportava 50.000 espectadores e propiciava espetáculos variados com formidandos, estavam programadas cerimônias várias e esplendorosas, como corridas de bigas, de quadrigas, desfiles musicais bailados, enfim. Por fim, em homenagem máxima ao imperador e ao general, foram exibidas lutas de gladiadores que deveriam matar. No auge da exaltação da massa,
quando os primeiros lutadores se apresentaram na arena, um homem humilde atirou-se das galerias entre eles e começou a suplicar-lhes que não se matassem. O estupor tomou conta da multidão, que logo recuperando a ferocidade, pôs-se a atirar-lhe pedras e tudo quanto as mãos alcançassem, ao tempo em que pediam a morte do intruso, de imediato assassinado para delírio geral. Olha a barbaridade que nós vivemos no passar dos anos. Examinamos, olha aqui, apesar do terrível desfecho, aquele foi o último espetáculo dantesco do gênero no ano 404. As lutas de gladiadores foram finalmente abolidas. O sacrifício de amor do anônimo foi responsável pela radical mudança de hábitos da época. Olha que coisa fantástica. O cara foi lá e gritou contra a matança. Ressurgiram, sem dúvida, de forma diferente naquelas denominadas marciais no Oriente e de boxe no Ocidente, porque ainda predominam os instintos primitivos, mas serão proibidas em futuro não distante como resultado da força do amor. Assim também as guerras, as lutas fratricidas, os conflitos domésticos e sociais, quando a consciência de justiça suplantar as tendências destrutivas, o amor vencerá. Nós perguntamos, será que nós estamos longe disso, caríssimos? Ainda, infelizmente, nós estamos. Mas, eu repito, o amor vencerá. Voltaremos.